vídeo de hoje eu vou mostrar para você de forma bem clara a diferença entre o diagnóstico de enfermidades crônicas medíocre e o diagnóstico de ouro. Exatamente o que existe de diferença entre os dois, para que você possa observar com clareza e escolher o caminho que você quer seguir. Ambos diagnósticos utilizam princípios da medicina chinesa. Eu estou falando aqui de profissionais que utilizam a medicina chinesa de alguma forma para diagnosticar. Só que o primeiro medíocre e o segundo preciso e encontra a causa de qualquer doença. Vamos aos 5 erros básicos do primeiro profissional que realiza o diagnóstico medíocre. Primeiro, ele não consegue olhar para o paciente. O olhar, observação, é o primeiro ponto básico do diagnóstico. O brilho dos olhos, o tom da pele, a coerência do que o paciente fala, o tom de voz, forma de sentar, toda essa observação do paciente como um todo, como ele chega. Não saber olhar mostra alguém que não conhece os critérios da medicina chinesa. Segundo erro básico do diagnóstico medíocre, ele não sabe a ordem exata e com precisão realizar cada parte do interrogatório, pela falta dos fundamentos básicos, a ordem de cada pergunta, porque o interrogatório da medicina chinesa ele é bem preciso, profundo, não é um interrogatório curto e abreviado. Existe todo um critério de observação de toda a fisiologia interna através das perguntas. A falta de ordem faz ele se tornar medíocre. Terceiro erro básico. O profissional não consegue encontrar a causa. Vou te dar um exemplo. O paciente chega com gastrite, dor de cabeça e dor cervical. O profissional não consegue interligar essas enfermidades. Pela falta de precisão do interrogatório, não consegue ver a relação de uma enfermidade com a outra. E aí fica tenso, tentando tratá-las de forma isolada. Esse é o terceiro grave erro. Quarto erro do profissional que utiliza o diagnóstico de forma medíocre. Como ele não encontra a causa certa, ele utiliza várias técnicas. Se ele é fisioterapeuta, ele utiliza técnicas de fisioterapia, junto com medicina chinesa, RPG, e reúne vários cursos. Nada contra a profundidade e a capacidade do profissional estudar. Só que quando ele realiza um tratamento, é importante que ele siga uma única linha, porque essa sobrecarga de técnicas vai deixar o tratamento extremamente frágil. Esse é um erro muito importante que ocorre com diversos profissionais. Próximo erro básico do diagnóstico medíocre. Como o paciente tem 3 enfermidades diferentes, o profissional seleciona pontos. Por exemplo, se ele trabalha com técnicas manuais, ele seleciona pontos nas costas para gastrite, outros pontos para dor de cabeça, se ele usa agulha. Ele trata essas enfermidades isoladas ou pontos na orelha. Ele não consegue utilizar princípios de tratamento para tratar a causa única das 3 enfermidades. E assim, sabe um jogo de boliche que você joga uma bola e mata todos aqueles bastõezinhos de uma vez? A medicina chinesa é assim. Se você encontra síndrome, você acaba com todas as enfermidades. Se encontrar, você fica enlouquecido tratando as 3 de forma isolada. Para finalizar o diagnóstico medíocre, o profissional fica inseguro, não sabe cobrar, não tem segurança para falar se aquele tratamento vai ser longo ou curto, se o paciente vai melhorar ou não, porque a falta de segurança deixa impreciso o retorno. Ele não sabe de onde vem a doença e nem sabe como vai ser a melhora. Conclusão: o terapeuta frustrado e o paciente perdido, trocando de terapeutas cada vez mais. Extremamente triste. Agora, eu vou apresentar para você o que é um diagnóstico de ouro. Primeiro ponto básico do diagnóstico de ouro. O profissional sabe exatamente olhar cada paciente de forma distinta. Vou explicar um pouquinho melhor. Cada paciente tem um nível de imunidade. Você está vendo aí? Imunidade versus perverso. O que significa isso? Todo paciente que chega com uma queixa, seja uma enfermidade ou 10, ele tem um grau de briga, de luta interna da força da doença, que é a força perversa, que pode ser leve,
e aquele perverso até contribuir com a consciência do paciente em se defender, né? Você, por exemplo, trabalha muito, fica sem dormir, fica com uma dor de cabeça. A dor é um sinal que existe um perverso, mas é um sinal bom, porque se você descobrir a causa, você vai avisar o paciente, olha, dorme mais cedo, trabalha menos e a dor vai passar. O que eu quero dizer com isso? A medicina chinesa conhece exatamente qual é o perverso que adoece o paciente e o que traz a imunidade, a defesa, o brilho dos olhos e a força para adoecer cada vez menos ou mais leve. Vou dar um exemplo um pouquinho abaixo nessa setinha preta. Perverso. Aí eu coloquei aí no quadradinho azul, paciente 1, 2, 3 e 4. O primeiro paciente, ele tem uma imunidade, que é a seta amarela, e tem um grau de adoecimento, que é a seta preta do perverso. Eles estão lutando. Está percebendo que as duas setas são do mesmo tamanho? Então, é uma briga relativamente justa, assim, o paciente sabe se defender, ele não vai adoecer grave. Quem vai ver isso é o profissional que faz o diagnóstico de ouro, porque ele sabe a condição sanguínea, a condição de energia, a capacidade mental, como estão distribuídas as emoções. Ele sabe verificar exatamente se o paciente ele é forte ou não, assim como o que é perverso que está adoecendo a ele, e com isso o profissional vai orientar, porque ele conhece o que é perverso e o que é pleno. O segundo paciente, ele tem uma imunidade ótima e o terapeuta vai ver exatamente isso com o interrogatório de ouro, com a forma de olhar. Ele vai ver que a doença é leve, aquela dor de cabeça, ela vai passar em pouco tempo. Isso nós podemos exatamente apresentar aí qual a tendência de cada doença. Já o paciente 3 está fraco, ele é pálido, sente muito frio, voz baixa, tem diarreia, tem cansaço, tem sono durante o dia todo e o perverso dele é maior. Essa luta entre os dois é uma das coisas mais importantes da medicina chinesa. Logo que o paciente chega, quem realiza o diagnóstico de ouro tem condição clara de perceber o tamanho de cada seta, o tamanho da defesa e o tamanho do ataque. Já o último é um paciente forte, que tem brilho nos olhos, tem calor, tem bom apetite, bom sono, mas o perverso está grande. E aí ele vai ter que se afastar desse perverso. Função do terapeuta dizer exatamente qual é. Isso é o básico da medicina tradicional chinesa. Vamos a mais um ponto do diagnóstico de ouro. As enfermidades, antes de alterarem a parte física, ou seja, uma hérnia de disco muito grande, um aneurisma, um mioma, antes de alterarem aí as glândulas, o cérebro, os ossos e o sangue, elas afetam as estruturas dos canais. Esse é o conceito mais brilhante da medicina chinesa. O paciente vai ter ausência de fome, vai ter um cansaço, uma irritabilidade maior. Nem sempre é uma doença, na maior parte das vezes, não. Mas nós já vamos orientá-los no diagnóstico de ouro para que esses canais circulem melhor e a doença não cresça. Com isso, cada parte do corpo recebe canais de energia que são responsáveis pela função da estrutura física. Então, o que é o diagnóstico de ouro? É saber se o pé está frio, se está dormente, tem pouco sangue ali. Quem leva o sangue é o canal que chega no pé. Se eu tenho um nódulo na tireoide, um hipotiroidismo, aquela função glandular foi afetada porque os canais já estão afetados há muito tempo. Então, no diagnóstico de ouro, você sabe quem manda em cada estrutura, qual a intensidade do sangue que deve estar presente em cada área. Dessa forma, você consegue orientar o paciente com o perverso e com como se defender desse perverso, o que está exatamente adoecendo esse paciente. No diagnóstico de ouro, nós temos 7 itens que são fundamentais, assim, completamente imprescindíveis. Sem esses, não existe diagnóstico. Primeiro é saber exatamente o calor e o frio desse paciente, se ele piora no verão, se ele toma banho frio, se ele sente os pés gelados, se ele dorme de meia. Tudo vai ajudar a tratar qualquer que seja a enfermidade. O que você quer dizer com isso, Raquel? O paciente pode estar tratando depressão, aborto espontâneo, dor de cabeça ou taquicardia, ou uma mera dor no ombro depois do exercício muito puxado. Sempre esses 7 itens obrigatoriamente estarão presentes no diagnóstico de ouro.
Depois, sudorese, se o paciente chega um pouquinho suado, com uma sudorese espontânea, por exemplo, é um sinal de fraqueza, se ele sua à noite, ou se ele nem sua, é um sintoma grave, então temos que passar por essa ordem. Dor é imprescindível. O paciente não pode conviver com uma dor, seja lombar, no peito, no pé, na cabeça, saberemos com exatidão por que essa dor está ali, a causa e como orientar esse paciente. Depois, sede e fome, é a orientação precisa, é a ordem exata. Fome nos horários corretos, enjoo com algum alimento, tem sede ou não, não basta. Um conceito muito diferente do Ocidente para o Oriente é que não adianta beber água sem sede, que essa água não vai ser bem absorvida. O correto, quem tem um bom metabolismo interno e uma boa imunidade, tem que ter a sensação de sede. Nossa, Raquel, isso tem a ver com as doenças? Com todas. E se o paciente não tem, com seu tratamento, com certeza ele voltará a ter sede. Depois, micção e evacuação é fundamental. O paciente acha que está ótima. Mas se ela urina 3, 4 vezes por noite, é péssimo. Significa que a energia do rim está fraca. E vamos reverter esse processo. Assim como a evacuação. Humor e sono é o próximo item. Nossa, quer dizer muito para a medicina chinesa. A emoção, quando está alterada, afeta o corpo inteiro. Tem até uma frase na antiguidade que fala: 100 enfermidades vêm de emoções desordenadas. Já citei aí em alguns vídeos. Porque o paciente nasceu para ser alegre, às vezes triste, ter decisão, ser acolhedor, outras vezes sabendo se impor. E essa equação aí das emoções, quando flui bem, o paciente é forte e saudável. E se não flui, vai afetar vários órgãos. Sonolência, por exemplo, não é nunca avaliada, é outro tema que não é avaliado no Ocidente. Para nós, na medicina chinesa, o paciente que tem muito sono durante o dia está muito fraco. O correto é uma ótima disposição durante o dia e à noite uma boa noite de sono. Depois, parte sexual e ginecológica, mesmo que você trate uma dorzinha no ombro, uma dor leve na perna, na coluna, temos que saber se o paciente tem libido, frequência sexual, se teve algum aborto ou não, para sabermos a condição energética e a imunidade desse paciente. Na continuidade do diagnóstico de ouro, vamos analisar línguas pálidas, obesas, magras. E junto com as línguas, qualquer sinal do corpo. Essa paciente, por exemplo, à direita é o calcanhar dela. É uma paciente que veio querendo emagrecer, ela veio tratar o metabolismo lento, engordando muito. E o pé, ela falou, nem sei o que eu tenho no pé. Olha que grave. E aí eu associei ao pé, a uma desarmonia interna, ela veio tratar a obesidade, melhorou do pé também. Então, não tem como tratarmos os sintomas de forma separada. A obesidade estava ligada a uma aceleração do coração, uma deficiência do rim, que gerou essa alteração no calcanhar. Então, no diagnóstico de ouro, passo a passo, após função ginecológica, pulso, língua e qualquer sinal do corpo. E aí eu venho, aquele paciente lá que eu falei do diagnóstico medíocre, eu trouxe um pouquinho ele agora para fechar o quadro do diagnóstico de ouro. E agora vamos ver como o diagnóstico de ouro reúne essa ordem que eu acabei de passar. Sabe aquelas 3 enfermidades que eu te apresentei no diagnóstico medíocre? Vamos agora vê-las no diagnóstico de ouro? Qualquer dúvida, vá aqui abaixo desse vídeo, escreva para mim, que a sua participação é fundamental. Eu quero ver se faz sentido para você, qual a sua opinião, você conhece a medicina chinesa, sabe como é realizado esse diagnóstico preciso, íntegro? Deixa para mim e pode escrever qualquer dúvida que eu vou dar esse retorno, mostrando como são esses princípios na medicina chinesa, tá bom? Vou apresentar agora um paciente que eu atendi com 3 enfermidades. Ele tinha exatamente essas 3. A cervicalgia, dor no pescoço, dor de cabeça e gastrite. Como realizar de forma íntegra e chegar aí à causa? Te mostrei cada perguntinha, mas eu vou abreviar agora como se fecha um diagnóstico mostrando que a síndrome é a causa de todas as 3 ou de qualquer outra enfermidade. Acompanhe comigo e vamos juntos fechar o critério de diagnóstico de ouro pela medicina chinesa. Vamos lá, o paciente chegou com dor de cabeça, dor cervical e gastrite. Esse paciente, ele tinha dor de cabeça
Ele tem 55 anos e a dor de cabeça é desde a adolescência. Por quê? Vamos a um breve resumo das síndromes. É um paciente extremamente preocupado, passou por vários problemas sérios, afetivos, financeiros, então a preocupação sempre foi algo ininterrupto ao longo de toda a vida do paciente. O excesso de preocupação mostrou aí causa, né? É uma causa da deficiência do baço. O que significa isso, Raquel? O baço é o órgão que produz sangue, produz energia, é responsável pela circulação no cérebro, ele que joga a circulação para o alto. Esse paciente, aos poucos, foi ficando sem fome, sem sede, apático, deprimido e com muito frio. Sintomas de deficiência do baço. Qualquer coisa que comesse, ele tinha ânsia de vômito. Aos poucos, com esse frio enorme no corpo, essa apatia e depressão, e uma dor de cabeça durante anos, ele começou a ter um calor no estômago. É assim, o estômago está ligado através dos canais ao baço. E quando um órgão esfria, o outro pode aquecer demais. Foi gerada uma gastrite pelo frio no baço. E aí uma grande queimação junto com uma esofagite, muita regurgitação com queimação no estômago. Essa deficiência do baço, esses canais também estão ligados ao coração. Então ele começou a ter taquicardia e insônia. Tudo pela deficiência do baço, que não produziu sangue para chegar no coração. Com o tempo, esse paciente falou, Raquel, eu comecei a ficar extremamente preocupado, cada vez mais, irritado, tenso, me afastei de todo mundo, que eu achei que eu fosse morrer. Conclusão, gerou uma estagnação do fígado pela solidão, ausência de afeto e isolamento. E aí chegou, então, a dor cervical e a dor de cabeça piorou pela estagnação do fígado. Isso é o diagnóstico de ouro sendo realizado de forma íntegra, em ordem. A deficiência do baço gerou 2 deficiências e culminou aí com a estagnação do fígado, comprovando a causa não só dessas 3 enfermidades, como também da taquicardia, insônia e depressão. Exatamente assim, incrível, né? Essas 3 enfermidades, elas foram tratadas e as 3 primeiras, nas 4 primeiras semanas, essas 3 enfermidades, nas 4 primeiras semanas de tratamento, ele já teve uma melhora de 100%. 100%. O que foi feito? Já, finalizando o slide, eu vou mostrar para vocês as orientações que foram dadas ao paciente, concluindo o vídeo. Combinado? Antes de concluir, esse paciente tinha dor de cabeça, dor cervical e gastrite por síndromes. No diagnóstico preciso, você vai tratar as síndromes e não esses sintomas de dor, que é o maior erro que o Ocidente comete. É ficar botando pontinho para dor de cabeça, pontinho para cervical e ponto para o estômago, seja com agulha, com auriculoterapia ou com qualquer técnica. O certo é tratar a síndrome. 100% de melhora em 4 semanas, as 3 enfermidades. Agora eu vou explicar de uma forma um pouquinho mais detalhada para fechar o vídeo. O paciente com deficiência do baço pode ser o primeiro passo para dezenas de enfermidades, por isso tem que ser logo tratada. Ele perdeu a fome por excesso de preocupação, produziu menos sangue e teve aí toda a consequência de deficiência de energia do baço. Nem existe essa síndrome para a medicina ocidental. Não é porque está certa nem errada, é outro paradigma, outros princípios, outra forma de se avaliar o paciente. Não tem nada de errado com nenhuma das 2 medicinas, são apenas muito diferentes. Com o tratamento para o baço, ele teve maior produção de sangue, porque o baço acende a circulação para a cabeça, produz sangue para que haja um melhor humor, porque o humor depende de uma boa produção de sangue. Com o aquecimento do baço, ele teve uma melhora da gastrite, do calor no estômago, teve sangue para chegar no fígado, que é o órgão que armazena e distribui toda a circulação interna, melhorando então da cervical. Ele fez em casa. Olha que brilhante. Imagina você diagnosticar 3, 4 doenças do seu paciente e, se souber exatamente a causa, poder indicar uma técnica para o paciente fazer em casa e acelerar toda a melhora. No primeiro mês, ele melhorou das 3 enfermidades, porque ele aqueceu pontos do baço no pé, pontos do intestino grosso aqui no canal
que passa no braço para elevar a circulação interna. Eu aqueci também o dorso da coluna para elevar a produção de sangue do baço. Apenas com esse aquecimento, ele já melhorou da fome, da dor de cabeça, da gastrite, com a moxa. Porque muito bem orientada, feita 10 minutos em cada ponto. Eu fiz no consultório e ele também fez em casa, um trabalho de parceria, paciente com terapeuta, e o resultado foi de 100% no primeiro mês. Como ele produziu mais sangue, melhorou o humor, melhorou toda a capacidade de decisão, acalmou a mente, e nos próximos meses ele teve 100% de melhora no primeiro mês, e nos próximos ele ficou tratando durante 8 meses. Ele foi tratado da depressão, da insônia, da ansiedade, tendo melhora de todos os outros sintomas nos outros meses. O que eu quero dizer com isso? Que, chegando ao diagnóstico preciso de qualquer doença, mas indo na raiz, mantendo essa metodologia, você, no seu consultório, recebe um paciente com uma dor na coluna, uma incontinência urinária, depressão e uma pressão no peito, imagina, você conseguir chegar à causa dos 4 sintomas, das 4 alterações. Imagina a gratidão e a alegria do seu paciente. Ele não tem que ficar de forma enlouquecida, trocando aí cada hora um tratamento de um profissional diferente. Ele não precisa mais ficar indo a várias consultas. Na sua consulta, se você for preciso e seguir o bom diagnóstico, ele vai ter o resultado de qualquer alteração, qualquer enfermidade crônica não transmissível. A medicina chinesa está longe de ser um milagre. Se a enfermidade for cirúrgica, como eu já tive pacientes que não tiveram resultados porque tinham nódulos muito grandes, eu indiquei para especialistas, indiquei para médicos que eu confio, e ele foi extremamente beneficiado, retornando o tratamento depois que finalizou toda a série de tratamento, inclusive a cirurgia, com o responsável. O que eu quero dizer com isso? Cada um atendendo o paciente no momento certo, o paciente é extremamente beneficiado. Mas nós, dentro da medicina chinesa, podemos compreender a relação de várias doenças que aparecem no mesmo paciente, porque conseguimos diagnosticar a causa. Finalizando, você se acompanha meus conteúdos aqui já há um tempo, sabe que esse paciente com baço extremamente deficiente, orientação de dietética tem que estar presente em todo o atendimento. Retirei todos os alimentos crus, derivados de leite, próprio leite, fui aquecendo o baço com esses pontos do corpo, incluí aí os alimentos cozidos, refogados, e pouco a pouco ele foi conseguindo se alimentar de forma completamente normal. Tratei o baço, fígado e o coração. Os 3 órgãos tratados semanalmente. Houve, então, equilíbrio de todos os canais. O paciente hoje dorme bem, se sente bem, bem-humorado, não tem mais sono durante o dia e nenhuma dor no corpo. Isso é diagnóstico da medicina tradicional chinesa, de ouro. Exatamente assim. Se esse vídeo fez algum sentido para você, agora eu vou te pedir, compartilhe, veja se você está inscrito no meu canal e deixa aqui, Raquel, não entendi, qual parte do vídeo você mais gostou, qual fez sentido para você, ou então não entendi, não fez sentido, como assim a síndrome, enfim, seja o que for, a sua participação é muito importante. Vamos juntos levar mais a medicina chinesa de forma íntegra para os profissionais da saúde e para os pacientes, que são muito beneficiados. Cada um no seu consultório, atendendo melhor, quantos pacientes serão beneficiados com essa capacidade da medicina mais íntegra chegar no nosso país. Incrível, né? Então vamos trabalhar, porque muita gente precisa. Um grande abraço, gratidão por esse vídeo, um beijo e siga em paz.